quero compartilhar uma palavra no Evangelho de Marcos. Tu que trouxe sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. É uma história muito conhecida, a do cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguia a Jesus pelo caminho. Tome seu assento. Creio que todos nós alguma vez temos ouvido a pregação do famoso cego de Jericó. Se há uma coisa que caracterizou o ministério de Jesus, foi por mobilizar as multidões. Onde quer que Jesus ia, sempre uma grande multidão acompanhava Jesus. E nesta oportunidade, Jesus disse que está saindo da cidade de Jericó. E Jesus sempre está rodeado pelos seus 12 discípulos e por aquela grande multidão, aquela multidão alegre que celebra a vitória. Muitos dentro daquela multidão tinham recebido cura. Muitos dessa multidão tinham visto os milagres de Jesus e acompanhava o ministério de Jesus onde quer que ele ia. Portanto, eu posso imaginar aquela multidão apertando a Jesus, mas todos gritando: oh, sana Jesus, todo mundo alegre, um barulho impressionante. Mas diz a Bíblia que pelo mesmo caminho que Jesus estava indo, a Bíblia menciona que naquele mesmo caminho acostumava a sentar-se um cego mendigo. E esse cego vivia de esmolas. Imagine você que todo dia aquele homem cego acostumava a sentar-se à beira do caminho para pedir esmolas daquelas pessoas que passavam por aquele lugar. Eu não sei quantos de vocês alguma vez já teve contato com um mendigo. Alguém já teve? Aqui alguém já viu um mendigo alguma vez na sua vida? Quem aqui já deu uma esmola para um mendigo alguma vez na sua vida? Eu já dei muitas vezes esmola para mendigos, porque geralmente os mendigos estão nas praças, estão nas grandes cidades, na saída do metrô. Sempre encontramos pessoas que estão pedindo esmolas. Quantas vezes eu já vi muitos cegos que acostumavam a tocar nas praças ou na saída do metrô com seu violão e um copinho. Geralmente o mendigo, ele tem um copinho plástico, e naquele copinho ele tem umas moedas, tipo esse aqui, e ele faz esse barulho aqui. E ele fala: por favor, me ajuda, me dê uma moeda, quero comer. E ele faz este barulho para pedir a esmola das pessoas que passam por aquele lugar. Quantas vezes eu já dei uma esmola por um mendigo? E quando você dá uma esmola, você não dá R$6 de esmola. Creio que ninguém alguma vez na sua vida já deu R$6 de esmola. Você já deu R$6? Não, aqui não dá? Chapecó não dá? No Chile também não dá. Difícil dar R$6. Mas geralmente você dá R$1, 50 centavos, 25 centavos, porque uma esmola é aquilo que sobra. Diga comigo: aquilo que sobra. Diga fora: aquilo que sobra. É isso, uma esmola.
o trocado, o centavo, a moeda, é aquilo que tu utilizas para dar uma esmola. Aquele cego mendigo, ele acostumava a viver de aquilo que as pessoas lhe sobrava. Ele se conformava com moedas que sobravam de toda aquela sociedade. E aí está aquele cego pedindo esmolas: por favor me ajude. Quando terminava o dia, se levantava, voltava no outro dia, e a vida daquele cego era essa: ficar o dia inteiro sentado à beira do caminho para viver das esmolas que sobrava das demais pessoas. Mas um dia aconteceu algo diferente. O cego estava acostumado a sempre ouvir o mesmo barulho naquela rua, mas um dia um barulho diferente apareceu. Um dia um som diferente se escutou. Era o barulho de uma grande multidão de pessoas que gritava: Ele vive, Jesus, Hosana, obrigado, louvado seja teu nome. Aquele barulho chamou a atenção do cego. Ele se preocupou e pensou com a sua curiosidade: o que será aquele barulho que estou escutando? Não estou acostumado a escutar um barulho desses. Todo dia eu me assento à beira do caminho, mas nunca escutei um barulho como esse. E talvez o cego perguntou para alguém e falou: por favor, alguém me diga o que barulho é esse que estou escutando. E a pessoa fala para o cego: como tu não sabes? É Jesus de Nazaré. Está a ponto de passar por aqui. É Ele que cura os enfermos, é Ele que multiplica os alimentos. É Jesus, sim, Ele mesmo. Acredita-se que é o Messias enviado por Deus. E quando aquele cego escutou que Jesus de Nazaré estava passando por aquele lugar, algo aconteceu no coração daquele cego, e ele processou na sua mente, ele processou no seu coração, e ele pensou: se neste dia a solução para a minha vida vai passar pela minha frente, eu não posso deixar passar, eu preciso obter o meu milagre. Aquele cego pensou: hoje é o dia que Deus preparou para me dar uma oportunidade para que eu possa sair desta condição. E o cego preparou uma estratégia. Enquanto Jesus se aproximava, o cego começou a gritar com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Era um grito de desespero. A Bíblia menciona clamor, e quando falamos de clamor, é um grito que sai do profundo do ser. E aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas tem que explicar uma coisa: Jesus estava rodeado por uma multidão barulhenta, e Jesus estava no meio, e era praticamente impossível que um homem que está rodeado por milhares de pessoas que ao mesmo tempo estão gritando, ao mesmo tempo estão falando no teu ouvido, é praticamente impossível você diferenciar o clamor de uma pessoa entre um grito de milhares. O clamor de uma pessoa se perde entre o grito de milhares. É como tu ficar em meio de um estádio de futebol e começar a gritar para que uma pessoa te entenda. Teu grito não vai se entender, porque teu grito se perderá entre um grito de milhares. Jesus está indo, Jesus está caminhando, a multidão grita, a multidão clama, e tem um que está lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando de repente Jesus para. Jesus parou e começou a olhar, porque um grito diferenciado estava se escutando, um clamor de fé estava se escutando. Amados, se há uma coisa que Deus sabe fazer, é diferenciar o clamor da fé. Deus sabe reconhecer quando tem um coração sincero. Deus sabe reconhecer quando tem um coração que clama com fé. Jesus olhava e procurava. Quando de repente Jesus para e começa a olhar, Jesus identifica aquele homem que estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus para e Jesus ordena para que seus discípulos vayam até o encontro daquele cego. Agora escute: o cego está sentado no chão, e os discípulos de Jesus foram a buscar aquele cego mendigo.
quando os discípulos chegaram, os discípulos falaram 3 palavras que eu quero falar para você nesta tarde. A primeira palavra que os discípulos falaram foi: homem, tenha ânimo. Homem, tenha bom ânimo. Em outras palavras, isso quer dizer: homem, tenha fé, não desista, hoje é o teu milagre. A primeira palavra que saiu da boca dos discípulos foi uma palavra de coragem e de desafio no coração do cego. Os discípulos não disseram: homem, para de incomodar, estamos atrasados, você quer uma esmola, ali tem uma moeda, mas não incomoda mais o mestre. Não, as palavras que saíram da boca dos discípulos foi: tenha bom ânimo. A primeira palavra que vem sobre a tua vida nesta tarde é a palavra de ânimo. Eu quero te dizer: tenha fé, tenha bom ânimo, porque a tua fé hoje ativará o teu milagre. A segunda palavra que saiu da boca dos discípulos foi assim: primeira, tenha bom ânimo. Segunda foi: levanta-te. Diga comigo: levanta-te. Falamos no outro dia o significado da palavra levantar-se. A palavra levanta-te quer dizer sair de baixo e vir para cima. A palavra levantar-se, levanta-te, quer dizer restauração. A palavra levanta-te quer dizer mudar o nível da posição. Primeira palavra: tenha fé, tenha bom ânimo. Segunda: sai dessa condição. Levanta-te agora, porque Jesus vai te colocar em outro nível na tua vida. Terceira palavra saída da boca dos discípulos foi: Ele está te chamando. Diga comigo: tenha bom ânimo, levanta-te. Diga: Ele me chama. A primeira palavra foi palavra de fé. A segunda palavra foi palavra de restauração. A terceira palavra foi o chamado. Os discípulos falaram: Ele está chamando você. Não era qualquer fulano, era o próprio Messias, o próprio Jesus que estava chamando o cego. Eu quero dizer uma coisa: você veio aqui, hoje você está sentado numa posição. Eu não sei qual é a posição que você se encontra, mas existem muitos mendigos espirituais que se conformam com uma esmola. Deus não te chamou para te conformar com uma esmola. Deus não te chamou para estar parado no caminho. Escute o que provoca a cegueira e ser mendigo. Esse cego mendigo se assentava à beira do caminho para viver de migalhas, para viver daquilo que sobra. Porque a vida espiritual, quando está como mendigo, quando está cega, tu te paralisas, tu não avanças. Uma coisa que tu precisa entender: caminho foi fabricado para caminhar e para avançar. Se tu falas: a BR tal, o caminho tal, a estrada tal me levará para tal cidade, a estrada foi construída para caminhar, o caminho foi construído com um propósito: me levar a determinada cidade. Caminho, estrada, não foi construída para me assentar na beira e ficar parado nela. O caminho e a estrada têm um propósito final. Mas o cego todo dia, no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar, vivendo de esmolas e de migalhas, sua vida estava paralisada. Mas quando Jesus passa por aquele caminho, Jesus está avançando, Jesus está caminhando. Jesus envia seus discípulos com 3 palavras: tenha fé, levanta-te, Ele está chamando você. Quando o cego escutou as 3 palavras, olha o que aconteceu. Aquele cego, diz a Bíblia que ele se levantou de um pulo. Sabe como aquele cego consegue se levantar? Dando um pulo do seu lugar. A mim me surpreendeu quando a Bíblia diz que ele dá um pulo e se levanta do lugar. Estava sentado, mas ele se levantou e pulou e se posicionou. A palavra, quando é enviada sobre ti, ela te faz pular da necessidade.
ela te faz pular do problema, ela te faz pular e sair da miséria e te faz posicionar-te para um novo caminho, para uma nova história que Deus quer construir sobre ti. É o poder da palavra. O cego se levanta e os discípulos traem o cego perante Jesus, mas ele continuava cego. Agora escute isto: quando o cego escutou as 3 palavras, o cego pula, e a Bíblia diz, e pegando sua capa, jogou, lançou. Ele se despoja da sua capa. Mas por que esse cego tira sua capa? Por que esse cego pula do seu lugar? Tem que entender uma coisa: aquela capa que a Bíblia menciona que o cego tirou, era uma capa que o governo romano otorgava àquelas pessoas que eram aleijadas ou precisavam viver de esmolas. Portanto, o governo otorgava uma identidade, e essa capa era específica. Portanto, quando as pessoas passavam pela rua e veiam uma pessoa pedindo esmola, o primeiro que as pessoas veiam era se essa pessoa realmente tinha a capa que identificava essa pessoa como um verdadeiro mendigo. Porque como hoje, naqueles tempos, tinha muitos enganadores. Quantos de vocês já viu alguma vez um enganador que pedia esmola e era todo mentira? Eu já vi. Uma vez lá no Chile eu vi um cego mentiroso. Um cego que pedia esmola e falava, me ajuda. Subia no ônibus e falava, por favor, uma ajuda, preciso comer. E todo mundo dava esmola para ele. Um dia eu estava na rua e aquele mesmo cego vai fumando e caminhando pela rua, olhando para todas partes. Eu falei, glória a Deus, o cego foi curado, não está mais cego. Mas não era isso. Outro dia, quando estou no ônibus, ele sobe novamente cego e fala, por favor, uma esmola. Aí eu percebi que não era cego, era um enganador, porque ele se fazia passar por cego para pedir esmolas das pessoas. Assim como hoje, naqueles tempos, tinha muitos enganadores que enganavam a sociedade, e para que a sociedade não fosse enganada, o governo otorgava essa capa que identificava a pessoa como uma pessoa realmente autorizada para viver das esmolas da sociedade. Mas quando aquele cego recebe a palavra, tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Essa palavra traz fé, essa palavra impulsa. O cego se levanta, e quando o cego pegou essa capa, o cego estava dizendo, nunca mais vou viver de migalhas, nunca mais eu vou viver de esmolas. A partir de hoje, todo peso que me identifica com miséria, todo peso que me identifica com pobreza, todo peso que me identifica com limitações, a partir de hoje se vai da minha vida. Precisamos abandonar a capa. Quantos talvez está identificado com uma capa de pecado, uma capa de limitações, uma capa de problemas, um manto, uma capa de tentações, uma capa de vícios, esse peso que te carrega, esse peso que não te deixa avançar? O cego entendeu, se Jesus me chama, esse peso vai sair da minha vida. Ele estava abandonando aquilo que dava sustento. Escute, o cego ainda não tinha sido curado, o cego ainda estava cego, mas o cego já estava dando o primeiro passo, o passo da fé. Porque antes de receber um milagre, ele já estava declarando, não vou precisar mais disso aqui, porque Jesus vai mudar minha história, porque Jesus vai mudar minha vida. Faça assim nesta tarde, faça assim, nunca mais capa de miséria. Diga comigo, nunca mais capa de vício. Diga, nunca mais capa de limitações. En esta tarde, toda capa que te identificou com determinada conotação negativa vai cair na tua vida. Hoje Deus levanta a tua cabeça, porque Deus vai te vestir com vestes de fé, vestes de alegria, roupas formosas. Deus vai mudar hoje a tua história. Alguém disse amém, aleluia. Eu quero terminar e explicar isso aqui. Quando o cego foi levado perante Jesus, diz a Bíblia que Jesus olhou para o cego e Jesus perguntou, que queres que eu te faça?
O cego poderia ter respondido: Senhor, olha, eu sou cego, arruma para mim motorista, carro com motorista, porque eu não posso dirigir. Senhor, arruma para mim como cão guia para mim. Ele poderia ter dito: Senhor, arruma para mim uma bengala para não tropeçar. Senhor, olha, se tu me revelar os números da telecena, sou rico, não preciso ajuda de mais ninguém. Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Jesus perguntou. O cego poderia ter respondido qualquer benefício pessoal, mas o cego falou: mestre, eu quero recobrar ou ter de volta a minha visão. Essa palavra é importante destacar. O cego falou: eu quero ter de volta. Isso implica, isso está dizendo que aquele homem não nasceu cego. Esse homem perdeu sua visão em alguma etapa da sua vida. E esse homem agora está perante Jesus e está dizendo: mestre, eu quero a restituição de aquilo que eu perdi. Eu quero ter de volta, aleluia, a experiência de enxergar, porque um dia eu tive luz e agora estou nas trevas, mas eu quero voltar a ter luz. Mestre, um dia eu tive a experiência de ter visão, de enxergar as coisas, mas hoje eu não tenho. Portanto, mestre, restitui a minha visão. Deus precisa restituir a visão de muitas pessoas. Você fala: pastor, teve um tempo que eu veia. Pastor, teve um tempo que eu enxergava, eu estava na glória, mas hoje estou cego espiritual. Deus quer restituir tua maneira de ver as coisas. Deus quer trazer luz novamente sobre a tua vida. Deus quer te fazer caminhar em luz novamente. Se até agora estava em trevas, a partir de agora a luz da sua glória vai resplandecer sobre a tua vida. Jesus falou assim: filho, vai em paz, a tua fé te salvou. E quando Jesus fala isso, ao instante, aquele que não enxergava começou a abrir os olhos. Começou a abrir os olhos. Começou a abrir os olhos. E começou a enxergar. Sabe qual foi a primeira imagem que ficou registrada no coração do cego logo após receber sua cura? O rosto de Jesus. Jesus, ele é vida. Jesus é luz. Portanto, quando o cego sai das trevas, o primeiro impacto é da luz admirável. O rosto de Jesus, que ilumina a vida do homem, que ilumina a vida da mulher, que traz sentido de vida. Esta palavra é muito simples, mas é uma palavra que pode mudar tua história. Porque o final da história é o que mais eu gosto. Porque uma vez que o cego foi curado, a Bíblia diz, e o ex-cego seguia a Jesus pelo caminho. Seguia a Jesus pelo caminho. Antes, sentado na beira, sem avançar, vivendo de esmolas. Agora, ele avança pelo caminho. Mas o mais importante, ele segue a Jesus. Cadê o pastor? Me ajuda. Escuta uma coisa. O cego poderia, quando ele foi curado, poderia ter dito: obrigado, que Deus te abençoe e te pague. Agora posso ver, agora vou fazer minha vida, agora vou para a balada, agora vou beber, agora tenho luz, agora posso enxergar. Ele poderia ter dito: vou fazer a minha vida agora, vou seguir meu próprio caminho. E este é o problema de muitos, que quando recebe milagre, quando recebe a resposta, segue seu próprio caminho. Não sejamos mal agradecidos. Este cego entendeu a revelação: se a luz admirável está aqui, eu não vou me afastar dele. Se Jesus avança, eu avanço com ele.
Jesus avançava, o homem avançava e seguia a Jesus pelo caminho. O que quer dizer isso? Mestre, a partir de hoje, ensina-me a caminhar. Mestre, a partir de hoje, ensina-me os teus caminhos. Mestre, a partir de hoje, eu quero ser um bom trabalhador. Eu quero ser um bom pai de família. Eu quero ser um bom filho. Mestre, eu quero ter uma vida em vitória, porque eu sei que caminhando contigo, eu nunca vou me afastar. Caminhando contigo, eu nunca vou retroceder. Se eu estou contigo, eu nunca perderei, porque quem está com a luz, nunca a treva vai prevalecer. Senhor, a partir de hoje, os meus passos serão guiados por ti. Mestre, a partir de hoje, a minha vida nunca mais ficará parada à beira do caminho. A partir de agora, a minha vida foi feita para avançar, para conquistar e para me destacar nesta vida. Queridos, se você hoje chegou assim, querendo uma migalhinha, Deus não tem migalhas. Deus tem luz para a tua vida. Deus quer mudar tua forma de viver. Deus quer te tirar da paralisia espiritual que não te deixa avançar. Chegou a hora de clamar. Chegou a hora de clamar, porque o teu clamor moverá a mão de Deus em favor da tua vida. 3 palavras: tenha fé, levante-se, Ele te chama. Deus nunca chama alguém para ficar parado. Deus sempre te chama com propósito. Deus sempre vai te chamar com um propósito. O que queres que eu te faça? Eu quero, Senhor, caminhar contigo. Eu quero ter uma vida conforme a tua vontade. Vai em paz, a tua fé te salvou. É a tua fé que hoje vai te salvar. É a tua fé que hoje vai te posicionar pelo caminho certo. Queridos, migalhas nunca mais, esmolas nunca mais. Filhos têm direito à herança. Filhos têm direito à herança e não às obras. Você está disposto hoje a sair do caminho e jogar sua capa fora? Qual é a tua capa? Qual é a capa que te identifica com peso? Tudo isso hoje vai cair por terra.